Olá, no vídeo de hoje veremos o endividamento e a liquidez. Endividamento para a contabilidade ou índice de endividamento geral é um dos indicadores financeiros utilizados para medir o grau de risco dos empreendimentos devido às suas operações financeiras. É possível medir a proporção das dívidas em relação aos ativos que não foram financiados por terceiros. A composição do endividamento. O endividamento pode ser a curto prazo, que é para financiar normalmente o ativo circulante, e também pode ser endividamento a longo prazo, que é para financiar normalmente o ativo fixo. Capital de terceiros não onerosos ou passivos não onerosos são aqueles gastos sobre os quais não incidem juros e taxas. Exemplos são os salários, os fornecedores e as demais despesas que são para a manutenção da empresa. O endividamento é sadio quando as dívidas contraídas para a composição ou complemento dos capitais próprios vão para aplicações no ativo, visando, por exemplo, ampliação, expansão, modernização, dentre outros. E há dívidas contraídas para pagamento de outras dívidas, que não geram recursos. Isso faz com que a empresa fique à mercê de contrair mais empréstimos para saldar a dívida anterior. E isso pode virar uma bola de neve e, no longo prazo, levar a empresa à falência. Por vezes, o capital próprio não é suficiente para o crescimento da empresa. Por isso, ela precisa recorrer a capital de terceiros. As vantagens do capital de terceiro é que, às vezes, é mais barato os juros e pode ser deduzido do lucro operacional, além de incorrer no longo prazo. Algumas formas para que as empresas reduzam o endividamento seriam mapear quais as maiores dívidas e quais seriam os prazos de pagamento destas dívidas, conter os gastos e os custos operacionais, renegociar o pagamento de dívidas e cobrar clientes inadimplentes. Essas formas fazem com que a empresa tenha um enxugamento das suas contas e assim poderá investir em outras coisas. O endividamento das empresas é composto pelo passivo circulante mais o exigível a longo prazo sobre o patrimônio líquido vezes 100. Porque para a empresa seria melhor reverter a situação em caso apresente algum problema, e assim ela teria mais tempo para replanejar sua situação, sem precisar contrair novas dívidas ou até mesmo se desfazer do seu estoque de forma apressada, muitas vezes vendendo mais barato do que foi adquirido. É muito importante que a pequena empresa contraia dívidas para o seu ativo, pois este gera um retorno e assim há um crescimento saudável de suas finanças. E isso favorece na hora de contrair financiamento junto às instituições financeiras. Liquidez diz respeito à facilidade e velocidade com as quais um ativo pode ser convertido em dinheiro novamente. É a capacidade de transformar um ativo em dinheiro. Os principais índices de liquidez são o índice de liquidez corrente, o índice de liquidez seca. Esses dois exemplos dizem respeito à capacidade de pagamento a curto prazo. Já o índice de liquidez geral diz respeito à capacidade de pagamento a longo prazo. E também tem o índice de liquidez imediata, que é a capacidade de pagamento em prazo imediato. Os aspectos limitativos dos índices de liquidez corrente diz respeito ao fato de que ele não revela com exatidão a qualidade dos itens do ativo circulante e também não revela a sincronização entre recebimentos e pagamentos, ou seja, não há como saber se os recebimentos serão pagos para pagar as dívidas a tempo. O índice de liquidez imediata diz respeito a quanto a empresa dispõe de forma imediata para saldar suas dívidas no curto prazo. É representada pela fórmula liquidez imediata igual a disponibilidade, caixa, mais banco, mais aplicações, sobre o passivo circulante. Segundo o dicionário, o termo liquidez refere-se à qualidade do que está claramente definido ou determinado, não dando margem a dúvida ou objeção. A
É importante uma boa política de estoque, pois permite que a empresa avalie seu financeiro baseado em seus valores, principalmente quanto à depreciação. Um item que está obsoleto, por exemplo, seria extremamente prejudicial para a empresa. Por isso, a importância do índice de liquidez seca, pois quando está abaixo, deixa transparecer a situação financeira crítica da empresa. Algumas empresas têm dificuldade de liquidez imediata, pois muitas vezes o dinheiro pode estar aplicado em valores com diferentes datas, ou seja, dificultando a disponibilidade imediata. E este foi o vídeo de hoje. Falamos sobre o endividamento e sobre a liquidez. Endividamento nem sempre significa algo ruim. A empresa, por exemplo, pode ter um endividamento sadio quando contrai as dívidas para aplicações no seu ativo e assim poder ter dinheiro em caixa. E a liquidez, a gente viu que as empresas é a forma de transformar o dinheiro de forma mais rápida. E esse foi o vídeo de hoje.